Aí, meu fera, tudo bem com vocês? Com o Sandrão tá tudo bacana. Voltamos para cá para falar um pouco sobre formulação e notação dos compostos iônicos. Então, os compostos iônicos, eles podem ser binários, ou seja, pode ter dois elementos químicos. E você pode prever essas fórmulas químicas de muitos desses compostos, formando combinações entre o metal, deixa eu escrever aqui, entre metais e entre os ametais. Então, a união desses metais com os ametais, você vai ter os cátions e os ânions. Você vai ter uma quantidade de cátions e uma quantidade de ânions. Geralmente, esses metais, é bom frisar, eles são metais da família A, certo? Que aí você tem como prever através da carga, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Então, por exemplo, se você souber qual é a carga do elemento, você vai saber qual é a fórmula dele. Por exemplo, por que KBr, o brometo de potássio? Ah, é brometo de potássio porque o potássio, eu já falei isso aqui nas aulas, sua carga é mais 1 e o bromo é menos 1. Então é só você trocar, certo? O 1 vem para cá e o outro 1 vem para cá aqui, ó. 1 e 1. Então olha só, se você, porque o sulfeto de prata, eu tenho duas pratas para um enxofre, porque a carga da prata é mais 1, o NOx não varia, e o enxofre é da família 6A, então precisa de 2. Então observe que veio o 2 para cá, onde ele está aqui, ó, e o 1 veio para cá, que está aqui, mas não aparece, né? Não precisa aparecer. Bacana? Então, a primeira formulação, notação dos compostos iônicos são os compostos iônicos binários. Você tem como prever as suas fórmulas, na verdade vou chamar de fórmula molecular, mas não é fórmula molecular, aglomerado iônico, né? Através do seu cátion e do seu ânion. E, geralmente o cátion são os metais representativos, né? E os ânions são os ametais. Bacana? Já aproveitando o gancho, vamos falar de formação de íons estáveis. Você já sabe que os átomos, as ligações ocorrem para formar átomos mais estáveis com menor energia. No caso da ligação iônica, você vai ter a formação de íons mais estáveis, né? Os exemplos que eu dei aqui, esses aqui, ó. Se você observar, esses elementos que eu citei aí, eles costumam formar cátions e ânions mais estáveis. Deixa eu botar aqui, cátions e ânions. Eles são mais estáveis, porque eles adquirem configuração de quem? De um gás nobre, com 8 ou com 2 elétrons, né, na sua última camada. Lembra disso? Esse princípio deve ser chamado de quê? Princípio, lembra? Da regra do octeto. Que os caras que ganham ou perdem elétrons, eles ficam com 8, que ganham ou perdem elétrons, eles vão ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, obtendo uma configuração eletrônica parecida com o dos gás nobre. O único gás nobre, volto a repetir, que não tem 8 elétrons na camada de valência é o hélio, que tem apenas 2 elétrons na camada de valência. E esse princípio da regra do quinteto é que nos permite prever a carga elétrica dos íons estáveis de alguns elementos representativos, ou seja, de alguns elementos da família A. Por quê? Porque quando eu chego e faço assim, ó, só para título, para você lembrar aqui, né? Exemplo, quando você pega aqui e faz assim, eu tenho o alumínio, é da família 3A, sua carga é mais 3.
e o oxigênio da família 6A, sua carga é -2. E a união dos dois aqui, ó, quando os dois formar um óxido de alumínio, que é um composto iônico, você vai ter a seguinte fórmula: Al2O3. Observe que o 3 veio para cá e o 2 veio para cá, né? Você troca as posições. Se já conhece a família, pode cruzar, né? Bom, você observe que quando o alumínio perder 3 elétrons, ele vai ter uma configuração de um gás nobre. E quando o oxigênio ganhar 2 elétrons, ele vai ter uma configuração do gás nobre. Então, a partir da sua carga elétrica, dos íons estáveis, né, é possível prever a sua fórmula. Na verdade, os compostos binários e a formação de íons, um complementa o outro. Bacana? O próximo, o terceiro, é a obtenção de compostos eletricamente nêutrons. Certo? Os compostos iônicos possuem cargas elétricas em sua constituição, como a gente já sabe. Tanto é que se você fundir ele, ou seja, passar ele para o estado líquido, ele conduz a corrente elétrica. Ele não conduz sólido, mas líquido ele conduz a corrente elétrica. Bacana? Então, você pode... os compostos iônicos possuem essas cargas elétricas em sua constituição. Mas, no entanto, os íons devem estar combinados em uma proporção tal que propicie a neutralidade dessas cargas. Como, Sandrão? Eu falo neutralizar ela toda, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do cálcio. Vamos pegar aqui o exemplo do cálcio, que é da família 2A, e vamos pegar o cloro, que é da família 7A. Se você juntar os dois, você vai ver que o cálcio perde 2 elétrons e o cloro vai ganhar 1 elétron, certo? E aí você, juntando os dois, você vai ter um composto eletricamente neutro, que é o CaCl2, que é o cloreto de cálcio. E em qual proporção? Se você observar, a proporção é 1 cálcio para 2 cloros. Então, para que o composto seja eletricamente neutro, os íons devem se combinar nessa proporção de 1 para 2. E se você observar, voltando às outras regras, todos os dois aqui, eles vão ter a configuração eletrônica do argônio, que é um gás nobre. Beleza? Só que essa regra do octeto é uma regra básica, mas existem elementos químicos que não obedecem à regra do octeto. Então nós vamos para a quarta parte, que é a crítica à regra do octeto, que é bem simples, na verdade, né? Essa regra do octeto, ela deve ser entendida como um modelo. Então, na verdade, ela é um modelo, certo? Que permite você a prever a estrutura de compostos que tenham elementos representativos, ou seja, elementos da família A. Representativos. Bacana? Lembrando que os elementos representativos são os elementos da família A. Principalmente os elementos alcalinos, que é da família 1A, alcalinos terrosos, que é da família 2A, e os ametais. Mas essa regra do octeto, na verdade, ela não se aplica a todos os elementos da tabela periódica, certo? A gente vai ver elementos que fogem à regra da tabela periódica aqui no caso, certo? Então, na verdade, o correto não seria chamar regra do octeto, e sim chamar de modelo do octeto, porque regra seria aplicada para todos eles, certo? E não é para todos os elementos químicos. A gente vai ver os elementos químicos que
ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência, por exemplo, certo? Ou até com menos. Então, aguarde cena dos próximos capítulos, que é um aprofundamento bacana que eu vou fazer. Então, continuando nosso raciocínio aqui, é o seguinte. Vou fazer um exemplo para você entender aqui o que eu quero lhe falar. Olha só, uma observação que eu tenho que fazer, na verdade eu vou até fazer aqui como observação, deixa eu apagar. Observação do tio Sandrão, certo? Uma observação importante sobre o significado da fórmula molecular, vou chamar de fórmula molecular para ficar mais fácil para você, mas é aglomerado iônico, né? De um composto iônico, como o NaCl, por exemplo, que a gente já viu várias vezes, o nosso querido sal de cozinha, cloreto de sódio, na verdade, o que ele reflete é a proporção de íons que estão combinados. A proporção aqui é 1 para 1. Oi, Sandrão, por quê? Porque quando você representa o sal de cozinha por NaCl, você não se deve entender que na estrutura dessa substância existem unidades estruturais biatômicas. Unidades estruturais biatômicas. Certo? Porque você vai pensar o seguinte, pois cada cátion se liga a diversos ânions e vários ânions se ligam a diversos cátions. A gente viu a estrutura lá a gente viu a estrutura que você tem um sódio ligado a cloro na forma cúbica, lembra? Deixa a Sandrão desenhar aqui, ó. Na forma cúbica, lembra disso aí? Onde cada vértice é um cátion e um ânion, então tem aqui NaCl, Cl, Na, Cl, né? Lembra disso? Você olha para as aulas aí atrás que você vai ver. Então aqui eu tenho o cloro, e aqui eu tenho o Na, e aqui eu tenho aqui na verdade é o Na, bom, mas está lá, tá? Então, na verdade, você tem um sódio ligado a vários cloros e cloros ligado a vários sódios. Então, por isso que eu falei que, na verdade, existe um cátion ligado a vários ânions e vários ânions ligados a vários cátions. Então, a gente não pode, dessa maneira, a gente, na verdade, pode dizer que a ligação iônica tem um caráter não, que tem, na verdade, tem um caráter não, vou escrever aqui, tem um caráter não direcional. Ela vai para várias direções. Beleza? Mas fica conveniado que o aglomerado iônico do sal de cozinha é NaCl. Por isso que a regra do octeto ela não é uma regrazinha facilzinha de você entender, inclusive vai entender ligações covalentes, que a gente vai começar daqui a pouco, você vai estudar daqui a pouco, depois de algumas aulas para frente, mas não é uma regra assim que seja 100% certa. Bacana? O quinto e último é outros compostos iônicos. Existem muitos compostos iônicos, muitos compostos que possuem íons formados por mais de um átomo, que a gente chama de íons poliatômicos, certo? Ou compostos. Pronto, agora você já sabe como é que você chama composto também, né? Certo? Então, esses íons possuem ligações covalentes, que nós vamos estudar para frente, na sua estrutura, mas também possuem ligações iônicas, né? E eles vão se comportar como se fosse um íon simples. Então, a gente pode prever a fórmula de alguns compostos formando esses íons só sabendo a carga. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para nós. Mais de um, na verdade. Vamos pegar aqui, se você pegar o amônio, observe que agora já tem dois elementos químicos, né?
e você ligar ao sulfato, que tem uma carga -2, você vai formar o composto NH4,2SO4. A regra foi mantida. Como, Sandrão? Olha só. Esse 2 veio para cá, como são dois elementos químicos, eu tive que abrir um parênteses. E esse 1 veio para cá. Certo? Então eu tenho aqui o que a gente chama de sulfato de amônio. Aqui observe que eu não tenho um composto binário com dois elementos químicos, né? Eu tenho 3 elementos químicos: nitrogênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Sandrão, por que isso acontece? Primeiro, porque eu tenho aqui um ânion oxigenado. E os ânions oxigenados podem ter mais de um elemento químico, né? Porque se são ânions oxigenados, tem que ter no mínimo oxigênio e outro elemento químico. Bacana? Por exemplo, se a gente pegar aqui o alumínio mais 3 e ligar com esse cara aqui, o NO3 menos 1, que é o nitrato. Então você vai ter o seguinte, ó, invertendo, né? Esse 3 vindo para cá e esse 1 vindo para cá, nessa posição, indicando a quantidade de átomos que você vai ter AL, aí você vai ter que abrir um parênteses, NO3 e um 3 para lá de fora, certo? Porque esse 3 aqui serve tanto para o nitrogênio quanto para o oxigênio, certo? Então aí você tem um nitrato de alumínio. Quer ver outro exemplo? Se você pegar o cálcio, família 2A, carga mais 2, e o fosfato, por exemplo, -3. Quando você ligar esses íons, você vai trocar, né? Esse 2 vem para cá e esse 3 vem para cá. Aí você vai ter o quê? Você vai ter Ca3, ou seja, eu tenho que ter 3 átomos de cálcio para 2 fosfatos, que o fosfato é feito por quem? Por fósforo e oxigênio, certo? Os ânions oxigenados, você não separa o oxigênio, tá? Do elemento químico. Ele é uma espécie química junta, certo? É uma espécie química só, os ânions oxigenados. Bacana, galera? Tudo certo? Então tá aí o que eu queria falar para você sobre formulação e notação dos compostos iônicos, como eles se formam, né? Como você escreve as notações. Bacana? Vamos agora para os exercícios de fixação. Vamos lá.